Olá pessoal, nossa aula de hoje será sobre progressões aritméticas. Vamos dar uma olhadinha aqui, começar o assunto. Progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Definição. É uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência. AN é igual a AN menos 1 mais R. No caso em que A, que é o termo, e R, que é a razão, são números reais dados. Veja bem. Toda progressão aritmética é uma sequência. Se é uma sequência, tem o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. Ela é representada por um parênteses, porque é uma sequência, tem ordem. Só que qual é a característica especial de uma sequência para se chamar de progressão aritmética? É exatamente essa recorrência. A n, que é um termo de posição n, é igual ao AN-1, que é o termo que está na posição n-1 anterior a ele, a n, mais um R constante, uma R que é chamada de razão. Quer dizer, para encontrar o próximo termo, você sempre adiciona uma razão, adiciona a mesma razão, adiciona a mesma... Essa razão é o valor que você está adicionando. Então, uma coisa que é importantíssima. A razão é a diferença entre dois termos consecutivos. Vem cá, escrevendo isso aqui. Ó. Se você quiser saber quem é R aqui, você vai dizer simplesmente que R é igual a AN menos 1. Conclusão. Se eu quiser encontrar qualquer... Eu olho para uma sequência e quero verificar se aquilo realmente é uma PA. Eu pego o segundo termo menos o primeiro, porque eu vou descobrir quanto foi que eu somei. Isso seria a minha razão. Se isso é uma PA, a diferença do segundo para o terceiro termo, quer dizer, o terceiro termo menos o segundo tem que ser o mesmo valor. E o quarto menos o terceiro, o mesmo valor. Quer dizer, numa progressão aritmética, a diferença de qualquer termo e seu anterior é constante. Se uma dessas diferenças não der o mesmo valor, eu já digo que isso é uma sequência que não é uma PA, não é uma progressão aritmética. Então, em toda progressão aritmética, a diferença entre um termo e o anterior é sempre a mesma. Isto é o que caracteriza uma PA. Tudo bem? E um conceito muito simples, que você, meu amigo, tem 1 milhão de aplicações para isso. Vamos lá. Exemplos. 2, 5, 8, 11. Eu já coloquei aqui, ó. Quanto é 5 menos 2? 3. 8 menos 5? 3. 11 menos 8? 3. E isso é uma PA de razão 3. Agora veja o segundo exemplo. 18 menos 20. Preste atenção que 18 menos 20 é negativo. 18 menos 20 é menos 2. 16 menos 18 é menos 2. Então a razão desse segundo exemplo aí é menos 2. Agora, neste terceiro exemplo aqui, 8, 8, 8, a razão é 0. Porque 8 menos 8 é 0. Quer dizer, eu estou adicionando 0 para encontrar o próximo termo. Mas isso são 3 exemplos de PA. Classificação. A gente classifica uma PA como crescente, decrescente ou constante. E uma coisa bem óbvia, se a razão é positiva, você vai pegar um número, somar um valor positivo. Quando você soma um valor positivo, aumenta, aumenta, aumenta. Então, toda vez que a razão for positiva, e você tem que meter na sua cabeça que matematicamente positivo significa maior que 0. Então, toda vez que a razão for maior que 0, positiva, a PA é crescente. Se a razão for negativa, vê que lógica, você vai pegar um número e adicionar, né, somar um valor negativo. Quando você soma um valor negativo, ele diminui. Então, toda vez que a razão for negativa, menor que 0, matematicamente, negativa é menor que 0. Então, toda vez que ela for menor que 0, a PA é decrescente. Agora, se a razão é nula, 0, você vai adicionar 0. Adicionar 0. Então, o próximo termo sempre vai ser igual ao anterior. Então, a gente chama essa PA de PA constante. É uma PA em que todos os termos são iguais porque a razão é nula. Então, para você classificar uma progressão aritmética, basta olhar a razão. Se é positiva, negativa ou nula. Beleza? Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Fórmula do termo geral. Rapaz, olha. Eu vou demonstrar essa fórmula rapidamente aqui. O primeiro termo de uma sequência eu chamo de A1. O segundo termo de A2. Mas se essa sequência é uma progressão aritmética, eu posso dizer que esse A2 é
o A1 mais R. Esse é o conceito básico de uma PA. Todo termo é o anterior mais a razão. Então, quem é o A2? Como é que eu encontro o segundo termo? Eu pego o primeiro mais R. Agora vamos pensar no A3. Quem é A3? O A3 seria o anterior mais R. Mas pense comigo, quem é A2? Se você olhar direitinho aqui, ó, esse A2 está aqui, ó. Quem é A2? Não é A1 mais R? Então, no caso, é A1 mais R, que seria A1 mais 2R. Preste atenção. Como é que eu faço para encontrar o próximo termo? Eu simplesmente adiciono R. Então, você tem o A1. Quem é o próximo termo, que é o A2? É A1 mais R. Quem é o próximo termo, que é o A3? É o anterior, só que eu posso dizer que o anterior é 2, mas eu posso dizer que o anterior é A1 mais R. Então é A1 mais R, A1 mais 2R. Quer dizer que toda vez que eu for para o próximo termo, eu vou adicionar R. Então vem cá, quem seria o A4? É o anterior A3, mas veja só, A3 já está aqui, ó. Então o A3 ali, A1 mais 2R, se eu adicionar R, vai aumentar um R ali. Então vai ficar A1 mais 3R. Não sei se vocês estão percebendo, o A5 vai ser o A1 mais 4R, que eu estou aumentando sempre um R. Por essa ideia, quem seria o A37? Se você continuar aqui, ó, seria A1 mais, preste atenção, o A5 é A1 mais 4R, o A4 é A1 mais 3R. Se você perceber, sempre, quando você for escrever esse R, o númerozinho anterior é 1 a menos do que a posição. No A5, você tem A1 mais 4R. Então, no A37, você teria A1, no caso, A1 mais... Opa, eu já tinha escrito aqui, deixa eu apagar. Você vai ter A1 mais 1 a menos que 37. Seria quem? 36R. Então, baseado nisso, a gente chega nisso aqui, ó. AN é A1 mais 1 a menos do que N, no caso, N menos 1R. Rapaz, essa fórmula é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Na realidade é o seguinte, meu amigo. Se você não souber essa fórmula, fatalmente você vai errar as questões de progressão aritmética. Só se você fizer por uma lógica muito forte, que você não gosta de seguir fórmulas, regras, mas as questões até mais complicadas, mais complexas, se você for seguir alguma lógica, se complica. Então é melhor você aprender essa fórmula. Essa é a fórmula fundamental. Termo geral de PA. Todo termo AN é o primeiro A1 mais N menos 1R. Tudo bem? Vamos aplicar isso no exercício? Vamos lá. Então, exemplo 1. Determine o 10º termo. Logo, o que é 10º termo? Vou chamar o 10º termo de A10. O 10º termo é o termo de posição 10, o A10. Então, determine o 10º termo de uma PA, sabendo que o primeiro termo é 5 e o 7º termo é 23. Veja bem, pela fórmula que a gente acabou de ver, quem é A10? É A1 mais 9R, porque todo termo AN é A1 mais N menos 1R, 1 a menos do que ele, R. Então, A10 é A1 mais 9R. O A1 eu sei, ele disse que o primeiro termo é 5, então vou até escrever aqui, ó. O primeiro termo é 5, então já sei A1. Só que eu não tenho R. Mas no momento que ele disse o 7º termo, eu posso dizer que o 7º termo, A7, é A1 mais 6R, pela mesma fórmula do termo geral. Todo termo AN é A1 mais N menos 1R. Então, se eu sei que o 7º termo é 23, então A7 é 23, e o A1 é 5, eu substituo A7 por 23 e o A1 por 5. No caso, mais 6R. Então, A7 é A1 mais 6R. A7 é 23, A1 é 5. Jogando esse 5 para cá, negativo, 23 menos 5
18 é igual a 6R. Então, fazendo a continha aqui, R é 18 sobre 6, 3. No momento que eu descobri que R é 3, e de posse do A1, que é 5, eu posso vir para aqui agora e simplesmente calcular o A10. Quem é o A10? É o A1, que é 5, mais 9 vezes a razão, que é 3. Então, quem seria o A10? 9 vezes 3, 27, mais 5, 32. Tudo bem, pessoal? Quer dizer, um exemplozinho só para a gente praticar a utilização da fórmula. Quer dizer que se o cara disser para você a posição do termo, no caso A10, é o 10º termo, eu tenho A10. Então, pela fórmula do termo geral, eu encontro esse A10, que é A1 mais 9R. Só que é óbvio que eu vou precisar do A1 e do R. Então, sempre que você tiver o A1, que é o primeiro termo, e R, que é a razão, você encontra o termo que você quiser. Beleza? Então, seu objetivo em PA é sempre ter o primeiro termo e a razão. Se não tiver, você acha, de alguma forma. Vamos lá. Representação especial. Veja só, toda vez que a gente tem uma progressão aritmética de 3 termos, tem um esqueminha que a gente utiliza para escrever isso aí. Então, uma PA de 3 termos, normalmente eu faço o seguinte, eu chamo de X o termo do meio. Claro, é óbvio, que quando ele não diz quem são os termos, é uma PA de 3 termos. Pronto, ponto. Ele não diz quem são. Eu chamo de X o do meio. Quem vem depois seria o X mais R. E quem vem antes seria o X menos R. Entenda uma coisa. Toda vez que você quiser encontrar o próximo termo, você adiciona R, soma R. Se eu quiser encontrar o termo anterior, eu subtraio R. Então, a partir do momento que eu chamo de X o termo do meio, o que vem para frente é X mais R. O que vem atrás é X menos R. E aí eu tenho uma representação de uma PA de 3 termos que é muito útil, principalmente quando ele fala a soma desses termos. Se ele falar assim, 3 termos estão em PA, e ele diz que a soma desses termos é tanto, aí eu utilizo essa notação, porque quando eu adicionar, o menos R e o mais R vão ser cortados. Facilita a minha vida, eu encontro logo o X, que é o termo do meio. Beleza? Vamos lá. Agora, se for de 4 termos, já complica. Porque uma PA de 4 termos não tem um termo no meio. Aí o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu chamo os 2 termos do meio, porque uma progressão de quantidade par de termos não existe um termo no meio, chamado termo médio. Quando é ímpar, tem. Por exemplo, 3 termos tem um X no meio, mas 4 termos não tem. Aí eu chamo de X menos R e X mais R, os 2 termos do meio. Agora, preste muita atenção nisso. Quando eu chamo os 2 termos do meio de X menos R e X mais R, preste atenção, a razão aí não é R. Porque se você pegar X menos R e somar R, vai dar X. Somando R de novo, vai dar X mais R. Então, de X menos R para X mais R, eu adicionei 2R. Preste atenção. A razão aí, se você pegar e subtrair X mais R menos X menos R, vai dar 2R. A razão ali é 2R. Conclusão. Quem é o próximo termo? Se eu pegar X mais R e adicionar 2R, eu vou ter X mais 3R. E se eu subtrair 2R aqui desse primeiro termo que eu tinha colocado aqui, vai dar X menos 3R. E eu tenho que isso é a minha representação de uma PA de 4 termos. Então, veja só. Eu vou escrever aqui que R, na realidade, é a razão, no caso, deixa eu até mudar essa notação. A razão, nesse caso daqui, seria 2R. Será que foi claro, pessoal? Então, essa PA de 4 termos já realmente é um pouco mais chata do cara lembrar depois, mas tente lembrar isso aqui. Quando for quantidade ímpar, você pode colocar um X no meio. Mas quando for uma quantidade par,
você tem que colocar no meio x menos r, x mais r, para dizer que são os dois centrais. E a partir dele você aumenta 2r para frente e subtrai 2r para trás. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui para a gente prosseguir com nossa aula. Um momentinho, vamos lá. Exemplo 2. Veja bem. Esse exemplo eu vou usar fortemente essa noção da representação especial que a gente acabou de comentar. Vê só. 3 números estão em PA. Veja só, ele não disse os termos, os números. Então, se eles estão em PA e ele não disse quem são, eu vou chamar esses 3 números de x menos r, x e x mais r. Só que ele disse que a soma desses números é 15. Então eu vou dizer que x menos r mais x mais r é 15. Veja que menos r mais r corta. Subtrai, anula. Sobrou 3x. X mais x mais x, 3x é 15. Conclusão, x é 5. Eu acabei de encontrar já o termo do meio direto. Só com essa informação que a soma desses números é 15. Só que ele também está dizendo que o seu produto é 105. Então vamos lá. Essa vai dar um pouco mais de trabalho. O produto seria, no caso, já sabendo que x é 5, eu já vou escrever 5 menos r vezes 5 vezes 5 mais r, e isso tem que dar 105, que é exatamente o produto de x menos r, x e x mais r. Só que eu já sei que x é 5, já utilizei o x5 ali. E o produto desses 3 termos tem que dar 105. Se você perceber, esse 5, ele é um fator, ele está multiplicando desse lado aqui, ó. Ele podia estar aqui na frente, por sinal. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, esse 5 que está multiplicando aqui, poderia passar logo para o outro lado dividindo. É a mesma coisa de pegar essa igualdade e dividir os dois lados por 5. Conclusão, isso ficaria 5 menos r vezes 5 mais r é 105 dividido por 5, que dá 21. Só que se você prestar atenção, esse 5 mais r vezes 5 menos r é um produto notável. Isso daqui é um produto da soma pela diferença de 2 termos. É aquele conhecido, eu vou escrever aqui no cantinho, é o conhecido a mais b vezes a menos b. Isso é a ao quadrado menos b ao quadrado. Diferença de 2 quadrados. Conclusão, eu posso escrever isso aqui como 5 ao quadrado, que é 25, menos r ao quadrado. É a ao quadrado menos b ao quadrado. E isso é 21. Jogando 21 para cá, 25 menos 21, 4. E o r para lá, r ao quadrado para lá, r ao quadrado. Se r ao quadrado é 4, quem é r? R pode ser 2 ou menos 2. O número que é ao quadrado dá 4 é 2 ou menos 2. Beleza? Então a razão pode ser 2 ou menos 2. Lembrando que se for 2, ela é crescente, porque é positiva, né? Se for menos 2, ela é decrescente. Então, o detalhe é só que quando você encontra 2 razões, às vezes ele diz na questão, a PA é crescente, aí você já sabe que a razão é positiva. Às vezes ele diz que ela é decrescente, já sabe que é negativa. Nesse caso, ele quer saber a diferença entre o maior e o menor. Veja só, se você utilizar R2, quem seriam esses 3 termos? Seria 5 menos 2, 3, 5, e 5 mais 2, 7. Seria uma PA crescente. Mas se você utilizar a razão menos 2, vai ficar 5 menos menos 2, 7, 5 no meio, e 5 somado com menos 2, 3. Percebam que nas duas situações ali, eu tenho os mesmos números. A diferença é que quando a razão foi 2, foi crescente, menos 2 decrescente. Mas a pergunta dele foi clara. Ele quer a diferença entre o maior e o menor. Quem é a diferença entre o maior e o menor? Em qualquer caso. Resposta. A diferença vai ser 7 menos 3, 4. Então, letra A.
Uma coisa também que eu poderia dizer é que a diferença entre o maior e o menor, no caso aí, como são 3 termos, ou ela é crescente ou ela é decrescente. Então, a diferença entre o maior e o menor é justamente 2R em módulo. Se você tivesse percebido isso antes, então se você encontrou R, a diferença entre 2 consecutivos é a razão. Então, quando você pula a diferença entre o primeiro e o terceiro, ou o terceiro e o primeiro, seria 2R. Só que como eu quero a diferença entre o maior e o menor, isso teria que ser, obviamente, positivo. Então, seria o dobro da razão em módulo. Então, daria 4 de qualquer jeito. Mas aqui a gente confirmou e fez os cálculos. Tudo bem? Beleza, pessoal. Por hoje é só. Próxima aula a gente continua progressão aritmética. Um abraço.